dizer-vos só uma coisa. Primeiro, a nível logístico, eu preciso que todos vocês andem com as identificações ao pescoço, está bem? Que é mais fácil para nós identificarmos o grupo. Depois, sempre que vocês, ouçam lá esta parte que é importante, sempre que vocês precisarem de se ausentar do grupo, falem com o vosso mentor, está bem? Não se ausentem sem dizer nada, senão depois nós andamos à vossa procura e não sabemos onde é que vocês andam, está bem? E as identificações para fora, por favor. Está bem? Não dentro da camisola. Nós precisamos mesmo de saber onde é que vocês estão. Pronto, vamos começar então agora o workshop. Podemos? Tocha, tens as honras. Obrigado. Então vamos a isso. Bom dia pessoal, o meu nome é Tocha. Está ali escrito o meu nome, para vocês saberem. Eu não sou professor, ok? Também não faço motivational talks, portanto não sou apresentador profissional. O que eu faço é investir em empresas. Invisto em empresas, em estágio inicial, e depois ajudo essas empresas a crescer. Seja com dinheiro, seja com know-how, seja com network, seja o que for. Hoje fizeram-me um desafio de vir-vos aqui fazer uma apresentação. Eu vou-vos falar de algumas coisas que eu acho que são importantes e que eu gostava de saber quando tinha a vossa idade. Importam-se fecharmos a porta só, por causa do ruído. E portanto, não é uma apresentação profissional. Acima de tudo, eu quero que vocês genuinamente coloquem questões. Eu já sei que é sempre difícil colocar questões, mas estejam à vontade comigo. Como eu disse, eu não sou professor, ok? Portanto, não estou habituado a fazer isto. Portanto, play with me e façam-me questões. Muito bem, então vamos falar sobre empreendedorismo, sobre criar empresas, sobre criar startups. Mas antes de falarmos sobre isso, eu gostava de vos dar a base daquilo que da forma como eu penso sobre as empresas. E para percebermos a base, temos que começar com um senhor que se chama Ronald Coase. Ronald Coase foi um economista do século XVIII, XIX, que colocou-se um desafio muito simples, que foi perceber porque é que as empresas existem. Para que é que a gente tem empresas? Qual é que é a lógica económica por trás de empresas? Este senhor aqui, já morreu, entretanto, ganhou 2 prémios Nobel. Portanto, o que é que o Ronald Coase descobriu? Portanto, na sua pesquisa por porque é que existem empresas, ele inventou um conceito. Um conceito chama-se Transaction Cost. Okay? Nós, à partida, quando pensamos em custos de transação, pensamos, quando usamos o nosso cartãozinho, temos que pagar umas FIIs. Mas a forma como o Ronald Coase pensou nos Transaction Costs vai muito mais profundo que isso. O que é que ele pensou? Ele pensou que quando nós vamos fazer uma transação económica com alguém, portanto, o utilizador A e o utilizador B, existe uma troca entre os dois, existem vários custos associados. Para além dos custos financeiros, existem custos de procurar a pessoa com quem eu quero fazer negócio, se eu tiver que comprar materiais, procurar um fornecedor de materiais, ok? Portanto, existem uma data de custos à volta de uma transação económica e esses custos são o que definem se uma empresa existe ou não existe, ok? Tentar clarificar um bocadinho melhor. Portanto, vamos imaginar que temos duas empresas, uma empresa A e uma empresa B. A empresa A constrói casas de madeira. A empresa B é um madeireiro, ok? Portanto, corta madeira para fazer tábuas para construir casas. Portanto, quando uma empresa, a empresa A, vai construir uma casa, tem que tomar uma decisão. Se vai comprar a madeira ou vai ele cortar a madeira, ok? Se ele for construir uma casa uma vez por ano e precisar de madeira uma vez por ano, é mais fácil para ele ir ter com o madeireiro, que já tem as máquinas, comprar-lhe na madeira e usar a madeira para construir a casa. No entanto, o que Ronald Coase diz é que se essa transação que ele tem que fazer de comprar madeira for feita mais do que uma vez por ano, for feita recorrentemente, imaginemos uma vez por semana, significa que todas as semanas o construtor da casa tem que ir negociar com o madeireiro, dizer-lhe, olha, eu preciso de madeira, preciso que me entregues naquele dia, vamos assinar o contrato, se não entregares a madeira tens que me pagar X, portanto tem que fazer contratos, tem que transferir dinheiro. Existe uma data de custos e estes custos são os transaction costs. Quando estes custos são muito altos, como é o caso de precisar de madeira todas as semanas, ele chega à conclusão de, será mais fácil eu próprio cortar a madeira. Porque eu não tenho que estar a negociar com ninguém, não tenho que estar a ver prazos de entrega, eu simplesmente compro as máquinas e corto eu a madeira. Okay? Este conceito de transaction costs é o que define toda a nossa economia. E no caso do madeireiro, ele chega à conclusão que os custos internos, ou seja, ele comprar a máquina e ele próprio ir cortar a madeira, é-lhe mais vantajoso economicamente do que custos externos com o madeireiro, que já tem que fazer a mesma coisa, mas em cima disso ele ainda tem os custos de transação externos, que é negociar contratos, negociar todas as condições, receber o material e etc. Portanto, toda a base da economia é baseada em diminuir os transaction costs.
Quando os transaction costs internos são mais baixos, ou seja, é mais barato eu fazer internamente do que eu contratar externamente, as empresas tornam-se grandes, tornam-se maiores, crescem, abarcam mais áreas, vão cortar madeira, a seguir vão produzir eletricidade, portanto contratam as pessoas todas que precisam. Quando estes custos são baixos, a empresa cresce. Quando os external transaction costs são mais baixos do que contratar, no caso dele precisar de madeira uma vez por ano, vou estar a comprar máquinas para cortar madeira uma vez por ano. Não, eu vou pelos external e aí contrato um fornecedor. E portanto, quando os externals são mais baixos, as empresas subcontratam, não crescem, criam-se mais empresas. Portanto, este conceito é o conceito mais importante de empreendedorismo e de construção de empresas. Estes external transaction costs é onde todas as empresas hoje em dia operam. O que nós estamos a fazer é criar cada vez mais empresas para fazer pequenas partes da nossa economia e com isso elas criam negócios gigantes. Exemplo. Táxis. Quando nós vamos chamar um táxi, o que é que nós tínhamos que fazer antes do Uber? Tínhamos que ir a uma praça de táxis, chamar o táxi tinha que estar lá, tínhamos que nos sentar, dizer para onde ir, ele tinha que nos levar e depois tínhamos que lhe pagar. Isso tudo são transaction costs. O que é que a Uber veio fazer? A Uber veio dizer assim, nós vamos baixar estes custos. Não precisas procurar o táxi, ele vem ter contigo. Não precisas dizer para onde é que vais, dizes na aplicação e ele imediatamente já sabe. E não precisas pagar no final, a gente tira o dinheiro da tua conta. O que eles fizeram foi baixar os transaction costs. Ao baixar os transaction costs, eles criaram um novo mercado. É Ubers. Já não precisamos de táxis. Não é? Para que é que eu vou contratar um driver internamente? Vamos imaginar agora, na minha empresa, nós precisamos de ir às reuniões. Será que eu vou contratar um motorista? Ou fica-me mais barato contratar uma Uber? Se eu contratar um motorista, eu tenho custos de transaction internos. Tenho que lhe pagar o salário, tenho que ver as férias dele, tenho que lhe arranjar um carro. Mas se eu for pela Uber e vou a external transaction costs, fica-me mais barato. Não tenho que tratar nada disso, simplesmente chamo o Uber e já está. O que é que isso faz? Eu, internamente, não contrato um motorista, contrato externo. E, portanto, a minha empresa não fica maior, fica mais pequena. Portanto, todas as empresas tecnológicas trabalham em baixar os transactional costs. Quando vocês vão a uma Amazon e têm que encontrar um fornecedor, já não têm que andar à procura na rua onde é que está o fornecedor nem ir à fábrica. Está tudo num site. O custo de transação é muito baixo. E, portanto, eu vou à Amazon. E, portanto, todo o meu objetivo, como profissionalmente, de quem investe em empresas, é procurar empresas que baixem os transactional costs. Essa é a base. Okay? E depois de baixar os transactional costs, nós temos escala e diferentes escalas. Vamos dar um exemplo de baixar transactional costs. Um restaurante. Vamos imaginar que vocês são um cozinheiro e precisam de encontrar clientes. Como é que vocês iriam a fazer? Iam andar na rua à procura de alguém que queira comer. Quem é que quer comer? Tenho aqui comida. Certo? Isso tem um custo. Tem que andar o dia todo na rua, se calhar conseguem encontrar 5 clientes. Mas quando nós colocamos tecnologia e dizemos, não, agora vamos fazer um restaurante, vamos fazer uma cozinha centralizada, as pessoas podem vir cá e sentarem-se. Estou a baixar os transactional costs, agora as pessoas é que vêm ter comigo, eu tenho um restaurante. Ok? O restaurante é tecnologia. É uma empresa. E, portanto, são estas empresas que a gente procura que baixam os transactional costs. Mas o restaurante tem um problema. Tem um limite físico. Eu não vou conseguir atrair clientes que estão a 1000 km do meu restaurante. Só consigo atrair clientes que estão a 10 km do meu restaurante. Este limite físico é o que diferencia empresas de startups. Okay? O restaurante é uma empresa. Uma startup não pode ter limite físico. Portanto, uma startup na área da restauração seria uma Zomato. Conhece uma Zomato? TripAdvisor. Portanto, são plataformas que não estão fechadas em termos geográficos, estão abertas a todo o mundo, o custo é super baixo e eles baixam os transactional costs porque ajudam as pessoas a encontrar restaurantes. E, portanto, startups têm que ser empresas altamente escaláveis que baixam os transactional costs não a nível local, mas a nível global. E, portanto, tudo o que são startups? Facebook, Google, Uber, Amazon, são todas empresas tecnológicas. Não é? Não são empresas físicas, não são cadeias de hotéis, não são, construtores de prédios, não são cadeias de restaurantes, são coisas que são tecnologicamente escaláveis. Pronto. Qual é que é o problema das startups? Portanto, olhando para estas empresas gigantes, os Facebooks da vida, os Googles, etc., a verdade é que 90% das startups falham. Porquê? Porque o sonho é muito grande. Quando nós temos um sonho de revolucionar o mundo ou revolucionar uma determinada área, nós estamos a criar uma assunção, a dizer, nós achamos que o mundo vai funcionar assim. E nós desenvolvemos um produto para esse mundo. Se o mundo depois não funcionar assim, a nossa empresa não serve de nada. Okay? E os empreendedores o que fazem é inventar visões, né, novas para o mundo. E só quando eles acertam
é que criam uma revolução no mundo todo. A verdade é que mais de 90% não acertam. E destes 10% que acertam, à volta de 9% são empresas ok. Só 1% é que são empresas extraordinárias, como os Ubers e os Googles da vida. Então o que é preciso para criar uma startup? Vou-vos dar o secret sauce para criar uma startup. A primeira coisa que é preciso é paixão. É preciso paixão pelo problema. A segunda coisa que é preciso, 60% disso, é trabalho. É preciso trabalhar para executar a visão. E 10% disso é liderança. Este é o secret sauce. Mas a verdade é que isto é uma grande treta. A verdade é que no mundo do empreendedorismo não existem secret sauces, não existem receitas. E portanto, se é que vocês estiverem a ouvir alguém falar sobre empreendedorismo e sobre startups e vai-vos dar a solução de como criar uma startup, levantam-se e saiam da sala. Isso é bullshit. Nenhum investidor que investe em startups tem o molho secreto para fazer uma startup. Por todas as startups que tiveram sucesso até hoje, funcionam de forma completamente diferente. E é esse o jogo. Ok? É este o jogo que eu jogo. E é um bocado sobre esse jogo que eu vos quero falar hoje. Que é como encontrar estas empresas, quem é que anda à procura destas empresas, o porquê já vos expliquei, para criar empresas grandes, para revolucionar áreas, e porquê que eles andam a fazê-lo. Mas antes disso, 3 pontos que eu aprendi porque é que as empresas falham. Primeiro, boas pessoas. Okay? Não há nenhuma empresa que não seja liderada por pessoas boas, com boas intenções, com boas skills e que saibam trabalhar em conjunto. Não há. É impossível. Se isso estiver a acontecer, algo está a correr mal, ou mudam ou vão para outro sítio. Não vai funcionar. A segunda coisa que é super importante fazer é alguma coisa que as pessoas queiram usar. E vocês não acreditam a quantidade de startups que estão a produzir produtos que na verdade ninguém quer usar. Está simplesmente na cabeça dos empreendedores que por acaso tiveram um problema, acham que aquilo é a solução para o problema de muitas pessoas, mas não é. As pessoas não usam o produto. Esta é a segunda razão porque as empresas falham. A terceira é gastar o menos dinheiro possível. As empresas, startups, não sei se vocês sabem como funcionam, mas eu vou falar já a seguir, angariam rondas de investimento de investidores. Porque no dia 1 não têm vendas para cobrir os custos do que têm. E portanto têm que usar dinheiro de investidores. Quanto mais eficientes as empresas forem a usar o dinheiro dos investidores, mais probabilidade de sucesso elas têm, porque têm mais tempo de vida. Ok? Eu já vou explicar isto, tem a ver com o burn rate. Ok, então, super importante para investidores. Portanto, nós temos estes loucos, estes empreendedores loucos, que tiveram uma ideia para uma startup e querem mudar o mundo. Ok? A seguir a estes loucos vêm outros loucos, são os loucos chamados investidores, que é o que eu faço. Ok? Os investidores têm dinheiro, os empreendedores têm ideias, os investidores querem investir nos empreendedores. Mas os investidores não investem em ideias, porque ideias todos têm. Vocês provavelmente têm montes de ideias de empresas e produtos que têm no chuveiro, mas ideias não valem nada. A única coisa que vale para um investidor é a execução. Porque os investidores não querem investir em ideias, querem investir em boas pessoas que consigam construir uma coisa que as pessoas queiram e gastem o menos dinheiro possível. Ok? Pronto, isto era só para vos dar uma pequena intro. Normalmente, numa apresentação sobre startups e empreendedorismo, nós estamos constantemente a falar sobre como criar uma equipa, como crescer um negócio, como crescer um produto, mas eu gostava de vos dar aqui uma abordagem um bocadinho diferente. Também para vocês perceberem como é que eu penso, e eu acho que isso vos vai ajudar a vocês, se um dia quiserem ou estar no mesmo lado que eu e a investir em empresas, ou estarem no outro lado a criar empresas. Eu acho que perceber este conceito é o que vos vai ajudar a criar melhores empresas. E o que é o conceito? O conceito é o que é o Venture Capital, afinal. Portanto, as startups são construídas numa área chamada Venture Capital. O que é Venture Capital? Venture, uma aventura, para continuar. Mesmo havendo tanto risco, nós continuamos a fazê-lo. Daí a palavra Venture. E Capital, como o próprio nome diz, capital. Não é? Portanto, dinheiro, tanto que nós podemos aqui pôr no capital mais do que dinheiro. Não é? Eu conheço-me também o António Costa e é uma startup que quer fazer um produto qualquer para colocar no Estado. Eu tenho mais algo que lhes possa ajudar, eu posso lhes introduzir o António Costa. Okay? Não é só dinheiro que é importante. Para os empreendedores é preciso network, experiência, dinheiro e muitas outras coisas. Portanto, o que é o Venture Capital? São estas pessoas loucas que se juntam, que têm dinheiro e que decidem agarrar nesse dinheiro e investir em empreendedores. Porquê? Porque acreditam que as empresas deles vão crescer e vão ser grandes sucessos e vão fazer muito dinheiro. Ok? Como é que funciona o Venture Capital? Não vos vou amassar com isto, mas essencialmente estas são as fases de um Venture Capital.
Portanto, o Venture Capital é um fundo de investimento. Portanto, o fundo de investimento, vamos imaginar que eu vou abrir um fundo de investimento. Portanto, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é fundraise. Vou ter que angariar capital. Não é? Eu sei, eu quero investir em empreendedores, mas eu próprio, como investidor, preciso de capital para investir. Portanto, eu vou ter com empresas muito ricas, com pessoas muito ricas, que têm muitos milhões e precisam de alguém que os ajude a gerir esse dinheiro. Imaginem, se vocês têm 500 milhões no banco e eu vos estou a pedir para porem 1 milhão de euros no meu fundo de investimento, vocês querem alguém que gire esse 1 milhão de euros. Vocês não têm tempo para gerir 500 milhões. E são aí que entram os managers do fundo, que sou eu, que estou a criar um fundo, vou ter com vocês que são ricos e digam, olha, eu quero levantar este fundo com estes milhões para investir em startups e eu vou-vos dar um bom retorno do vosso investimento. Vocês vão transformar o vosso milhão em 10. Dão-me o dinheiro? Imaginar que vocês dão-me o dinheiro, acreditam-me, eu sou um gajo fixe. Então, vocês dão-me o dinheiro, eu falo com várias pessoas com muito dinheiro e juntei um bolo de dinheiro. Tenho agora 10 milhões para investir. A seguir o que eu vou fazer? Source. Source é procurar startups. Portanto, eu tenho que ir ao mercado, tenho que ir ver que empresas é que existem, que empreendedores é que estão a construir coisas e vou agarrar nesses 10 milhões que me deram e vou investir nas empresas que eu encontrar no mercado. Ok? Porque essas empresas depois vão crescer e vão-me retornar ainda mais dinheiro. Mas aqui no Source eu estava só a juntar um bolo de empresas. Depois eu choose, vou escolher, vou olhar para todas as empresas e vou pensar qual é que faz mais sentido e qual é que tem mais probabilidade de ter sucesso. É nessas então que eu vou investir o meu dinheiro. Depois de eu investir o meu dinheiro, eu vou dar suporte às empresas. Portanto, com esse dinheiro todo, com o know-how, com a experiência, com tudo o que eu tenho, eu vou-me sentar ao lado das empresas, perceber quais são as dificuldades que eles têm e vou ajudá-los a crescer. Porque é o sucesso deles que me vai dar o meu exit. Que é no dia em que eu, como fundo de investimento, posso sair da empresa e transformar o meu milhão em 10 milhões. Ok? E depois de eu transformar esse dinheiro todo, eu vou ficar com uma comissão, porque estive a gerir o dinheiro, e vou devolver o resto do dinheiro aos investidores. Este é o ciclo de Venture Capital. Portanto, são estes fundos de pensões, a segurança social, todos esses tipos de organismos colocam dinheiro em fundos de investimento. E esses fundos de investimento investem em várias coisas. Neste caso, estamos a falar de Venture Capital, investem em startups, mas existem fundos de investimento para muitas outras coisas. Tem Private Equity, que investe, por exemplo, em empresas de negócio que precisam ser revolucionadas. Vamos conhecer um senhor chamado Warren Buffett. Tens fundos que investem no stock market, em bonds, portanto, em certificados do Tesouro do Estado. Tens fundos de investimento que investem em cripto, Web3, não sei se vocês estão a par disso. Portanto, tens próprios fundos que investem só nessa área. E, portanto, existe uma data de fundos. Todos estes fundos têm a mesma base. Existe uma parte da nossa sociedade que tem muito dinheiro, não sabe o que fazer esse dinheiro e quer pôr esse dinheiro a trabalhar. E há pessoas que vão buscar esse dinheiro e colocam o dinheiro a trabalhar. É assim que funciona o fundo Venture Capital. E, portanto, quando os investidores, quando os empreendedores têm uma ideia e querem criar uma startup, é com estes senhores que eles vão falar. Não com os ricos, porque esses não têm tempo, nem querem estar a gerir o dinheiro, mas com aqueles que angariaram o dinheiro do fundo. Ok? E é com esse dinheiro do fundo que eles vão investir em startups, as pessoas que os empreendedores estão a fazer o chamado pitch, portanto uma apresentação, para terem dinheiro, e é esses que eles depois têm que dar o retorno. E toda a indústria de entrepreneurship, de empreendedorismo, funciona em cima de VCs. Sem VCs eles não conseguiam fazer as coisas que fazem. Não é? Se vocês querem criar o próximo Facebook, precisam de fazer publicidade, precisam contratar developers, precisam contratar servidores, vocês ainda não cobraram nada aos vossos clientes e já precisam de dinheiro. E é por isso que é essencial termos Venture Capital. Sem Venture Capital, nós não temos startups. Há uma questão sobre isto? Não? Ok. Então, como é que funciona o Venture Capital? Portanto, como eu vos expliquei, são pessoas muito ricas, que são normalmente chamados os Limited Partners, são chamados LPs. E as pessoas que gerem os fundos, que sou eu, são os chamados GPs, os General Partners. Portanto, os General Partners, como eu vos disse, vão buscar dinheiro aos Limited Partners. Portanto, existe uma transferência de dinheiro para o fundo. É isso que é um fundraising. E depois, o próprio gestor do fundo vai colocar o dinheiro na magia das startups e que, eventualmente, essa magia das startups vai dar um retorno de investimento e o GP vai devolver aos investidores que lhe deram dinheiro uma parte desse dinheiro. Mas não devolve tudo, não é? Como é óbvio, se nós queremos que isto tenha sucesso, nós queremos que os GPs estejam motivados. E para eles estarem motivados, nós temos que alinhar os incentivos. E, portanto, qual é o incentivo do LP? O incentivo do LP é ganhar mais dinheiro. E, portanto, qual é que deve ser o incentivo do GP? Ganhar mais dinheiro, que é para o LP também poder ganhar mais dinheiro. Então, como é que nós incentivamos o GP a ganhar mais dinheiro? Damos-lhe uma FII, damos-lhe uma comissão. Portanto,
A partir do momento em que ele angaria dinheiro, ele imediatamente cobra uma comissão para poder contratar pessoas, para procurar empresas, para dar suporte, etc. Isso é a chamada management fee. Normalmente à volta dos 2,5%. Portanto, por cada milhão que vocês levantam, tem 250 mil euros para gastar em custos para encontrar startups. Okay? Se levantaram 10 milhões, vão ter 2,5 milhões em custos para ajudar as startups a crescerem e encontrá-las. É muito dinheiro. Okay? Essa é a FII. Mas a FII não garante os incentivos alinhados, porque independentemente de eu ter sucesso ou não, eu vou cobrar a FII. E portanto, para alinhar os incentivos, nós inventámos uma coisa chamada um carry. E o carry, essencialmente, é uma percentagem, normalmente à volta de 20%, e que é contabilizada acima do dinheiro que foi levantado. Portanto, vamos imaginar que o GP levantou dos LPs 10 milhões de euros, vem aqui 10 milhões de euros, ele investe os 7 milhões e meio na magia das startups, 2 milhões e meio ele gasta em custos, na magia das startups, e isto retorna um montante. Vamos imaginar que retorna 100 milhões de euros. Se retornar 100 milhões de euros, chegam aqui os 100 milhões, ele levantou 10, portanto tem que pagar logo 10 milhões aos LPs. E depois dos 900 milhões que ficam, ele cobra 20%. Ok? Portanto, em cima desses 900 milhões, ele vai cobrar 180 milhões, que ficam para ele, e os restantes 600 e não sei quantos milhões vão para os LPs. Portanto, os LPs investiram 10 milhões, receberam 670 milhões, o GP, no meio disto tudo, ainda ganhou 180 milhões de carry, porque deu um retorno aos investidores. Ficou claro? Certeza? Boa. Tens uma questão? Se tiverem questões, não tenham problemas. Portanto, o incentivo dele é qual? Gerar dinheiro para os LPs. Se ele gerar dinheiro para os LPs, ganha uma FII de 20%. Portanto, quando um empreendedor vai falar com um venture capital, está a falar com este senhor. Ele tem todo um incentivo em que a empresa tenha sucesso, porque se a empresa tiver sucesso, ele vai cobrar uma FII. Ok? Very important. Segundo, source. Como é que os empreendedores procuram startups? Todos os investidores têm as suas técnicas de procurar startups, mas se vocês pensarem, especialmente na fase em que eu invisto, que é a fase chamada pre-seed, é o primeiro investimento, é super difícil encontrar startups, porque a próxima startup pode estar na cabeça daquela rapariga ali, nós não sabemos. As startups estão na cabeça das pessoas ainda não começaram. Eu sou o primeiro investidor, normalmente invisto quando a pessoa diz epá, é mesmo esta a ideia, é isto que eu quero fazer, preciso contratar estas duas pessoas e tenho estes custos, preciso de algum dinheiro. Como é que eu encontro essas pessoas? Isso é uma grande dificuldade, especialmente na área em que eu faço. Eu tenho um pequeno truque, que é eu gravo um podcast de negócios. Tenho um podcast que se chama Bitalk, onde nós falamos sobre negócios, e o meu objetivo aí é dizer claramente, olha, estamos a falar sobre negócios, muito interessante, inspiracional, etc. Mas não te esqueças, tu que estás a ouvir o podcast, eu também sou investidor. Portanto, se algum dia tiveres uma ideia, vem falar comigo. Ok? E todos os investidores procuram truques para angariar startups. Seja andar no LinkedIn à procura de empresas e empreendedores que estão a fazer posts, a dizer estou a fazer este produto, bem da fixe. Isso é uma forma de procurar startups. Seja criar alguma coisa que façam com que as empresas venham ter contigo. É o que eu faço, por exemplo, com o podcast. Mas há outras formas de o fazer. Organizar eventos, seja o que for. Seja através de outros investidores. Por exemplo, eu quando encontro uma startup interessante, mas que precisa de mais dinheiro do que aquilo eu sou capaz de investir, eu vou falar com outros investidores que eu conheço e digo, olha, estes gajos são fixes, bora investir juntos. Ok? Ou seja, através das aceleradoras e incubadoras. Portanto, quando alguém tem uma ideia, pode se inscrever naquilo que chamam as aceleradoras ou incubadoras, onde vocês vão para lá e tem lá uma data de pessoas que vos vão ajudar a construir a empresa, que já têm muita experiência, que têm muito network e que vos podem ajudar a crescer. Portanto, isto é como os investidores procuram empresas. Porquê é que isto é importante? Porque se vocês forem empreender, vocês querem fazer o caminho contrário. Quer dizer, como é que eu me coloco no caminho para ser descoberto por um investidor? E, portanto, a resposta é simples. Ou vão diretamente aos investidores, portanto vão à internet e procuram investidores de startups. Mandam um e-mail, isto é o meu pitch, querem investimento? Ou vão através de outros founders, por exemplo, que é uma forma que eu sempre sugiro fazê-lo, que é dizerem assim, olha, eu até quero investimento do Tocha, deixa ver em quem é que o Licipo investiu. Vão ver as empresas onde nós investimos e dizem, este gajo está a fazer um marketplace de beleza, isto até está perto daquilo que eu estou a fazer, vou falar com este founder. Vou falar com o founder e dizer, olha, eu estou a construir esta empresa, sei que tu também foste investido pela Licipo, achas isto interessante? Não queres falar ao teu investidor para ver se ele quer olhar para isto? É uma forma espetacular de ter introduções a investidores. Ou então, inscrever-se numa aceleradora e incubadora. Acho que até aqui no ISCTE tem uma incubadora, se não me engano, exatamente. Pronto, e é assim que os investidores procuram. Depois de encontrarem as empresas, elas entram aqui, entram no funil.
E a partir daqui, até ao momento em que são investidas, elas vão caindo. Isto é um funil. Portanto, não estou convencido com a equipa, estes não investimos. O mercado onde estes estão a trabalhar não me parece super sexy, diz. O segundo processo que disse da pesquisa é pesquisar através de outros empreendedores para conseguir gerir o negócio, é isso? Para conseguir encontrar investidores. Porque o teu problema é, imagina, estás a construir uma empresa e tu queres encontrar investidores, onde é que eles estão? Não vais propriamente ali ao café e estão lá os investidores todos a tomar café, portanto tu precisas de chegar a eles. E um investidor recebe centenas e centenas de empresas, portanto como é que tu stand out? Uma das formas é ires através de empreendedores em que eles já investiram, ou ir através de investidores com quem eles já co-investiram, não é? Ou então mandar-lhes uma mensagem diretamente, ou inscrever-te numa aceleradora ou numa incubadora. Isto porquê? Porque todas estas empresas vão entrar no funil. E este funil, a única coisa que os investidores fazem é, desde aqui até aqui, os investidores fazem o seguinte: não, 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 não. Não. No último ano, eu olhei tranquilamente para mais de 400 empresas. Investi em 2. Portanto, este funil para mim funciona assim: 400, 2. Ok? Cada uma dessas empresas que eu disse que não são pessoas que realmente acreditam naquilo que estão a construir, que têm uma paixão enorme pelo produto que estão a fazer, que acham que aquela vai ser a próxima grande empresa. E eu tive que dizer que não 398 vezes. É horrível. É a pior parte. Mas tem que se dizer que não. Porque nós, como investidores, temos um fundo, não é? E temos de devolver dinheiro aos nossos investidores, aos nossos LPs. E, portanto, nós temos que dizer que não às startups que não vão funcionar, porque nós, se não dissermos que não vamos conseguir retornar o investimento, porque 90% falham. Ok? Eu estou-vos a tentar só pintar o lado do investidor. Também é um lado ingrato. E quantos investidores é que olham para empresas? Quantas vezes é que o Google recebeu não? Sabem? Dezenas e dezenas de vezes. Quantas vezes é que o Airbnb recebeu que não? Mais de 100 vezes. 100 investidores que olharam para Airbnb e disseram: não, isto não parece ser grande startup. Agora vale bilhões. Todos estão-se a roer por terem dito que não. Existe um conceito em investidores, normalmente depois de investirem nas empresas, as empresas tornam-se empresas do portfólio do investidor. Portanto, o investidor tem, por exemplo, nós na Licipay temos 50 empresas no portfólio. As empresas que nós não investimos e depois tornaram-se grandes sucessos, normalmente os investidores chamam-se anti-portfólio. E os maiores investidores do mundo, como a A16Z, Sequoia Capital, são investidores que gerem bilhões de dólares, têm páginas inteiras com o seu anti-portfólio. É super interessante ir lá e ver Uber, Google, Amazon, Apple, Microsoft. Todas as grandes empresas, os investidores também dizem que não. E isto volta à parte que eu vos disse há bocado, que é: nenhum investidor tem um secret sauce. Ninguém sabe exatamente quais são as empresas que vão ter sucesso. E por isso é normal que elas vão para o anti-portfólio. Por isso, escolher. Escolher é parte do secret sauce do investidor, mas que também ninguém tem a solução para ela. Mas é aqui que se diferenciam as várias empresas. Um fundador vai a uma empresa, um investidor, ele diz que não. Outro investidor diz que sim. A seguir torna-se o Uber. Aquele investidor tem um sucesso do caraças e o outro não. Okay? Portanto, esta parte da escolha é super importante. E normalmente começa como? Quando vocês vão falar com um investidor, vocês começam por falar com os júniores, com os decisores júniores. É quase sempre assim, a não ser que vocês já sejam second, third time founders, portanto, empreendedores já criaram mais do que uma empresa, já conhecem bem o investidor e vão diretamente ao investidor. Mas normalmente uma empresa começa com os júniores. Os júniores são pessoas que estão a estagiar, pessoas que estão há 1, 2 anos no investidor, olham para a vossa empresa e vão fazer a primeira assessment. Vão dizer que sim ou que não. Se eles disserem que não, mais ninguém naquele investidor vai olhar para o vosso negócio. Portanto, é super importante conseguir convencer na primeira call. Depois da primeira call, os partners, portanto aqueles que recebem parte dos FIIs do fundo, já começam a olhar para a empresa, ok? E aqui já é onde já estás a falar com os investidores, portanto os decisores já estão a olhar para o teu pitch. Depois dos partners olharem, é feita uma due diligence, que é simplesmente verificar se tudo o que vocês disseram é verdade. Disseste que tens 100 mil euros em vendas? Mostra-me as vendas. Disseste que contrataste 6 vendedores? Mostra-me os contratos. Tens 4 clientes? Mostra-me os contratos dos clientes. Isto é uma due diligence. É verificar basicamente se tudo o que vocês estão a dizer é real. Nunca mentir. Uma mentira, acabou o processo. Não só neste investidor, como em qualquer outro investidor. Portanto, se vocês só têm 10 mil euros de vendas, digam 10 mil euros. Okay? Porque uma mentira para um investidor, o network é pequenino, os investidores todos vão saber. Depois de passar a due diligence, vai ao chamado IC,
que é só uma forma pomposa de dizer um Investment Committee, que é onde se juntam uma data de pessoas e que tomam a decisão final sobre o projeto, sim ou não. No nosso caso aqui foi onde nós dissemos 398 nãos. Aliás, peço desculpa, os 398 nãos foram espalhados aqui à volta, mas só aqui, só 2 é que receberam um sim. Foram as 2 investidas. Portanto, processo super, super importante e é onde provavelmente o investidor gasta mais de 70% de todo o tempo do fundo. Pronto. Algumas palavras que eu vos queria meter aqui, pá, isto super rápido, não é só para vocês terem noção, porque acho que são coisas super, super importantes para saber nesta área. Pitch, BP, Pitch and Business Plan. Todos os empreendedores, quando começam a ganhar dinheiro, têm que ter um pitch, que é uma apresentação como a minha que está aqui, que diz: este é o problema no mundo, esta é a solução que nós queremos para o problema, este é o nosso produto, esta é a equipa que está a fazer este projeto, é assim que nós vamos vender e é assim que vamos ganhar dinheiro. Precisamos de dinheiro. Isto é um pitch. Explicar o produto, solução, equipa, como é que vocês vão resolver. Business plan é agarrar no pitch e dizer: ok, como é que vocês ganham dinheiro? Cobram uma comissão de 10%? Ok. Mostra-me um Excel com as vendas ao longo do tempo, os teus 10% de comissão, ao fim de 12 meses quanto dinheiro é que estás a ganhar, ao fim de 24 meses quanto dinheiro é que estás a ganhar. Pitch e business plan é a base de qualquer empresa quando vocês vão falar com um investidor. Isto tem que ter, obrigatoriamente. Se tudo correr bem na conversa com o investidor, vocês recebem uma term sheet. Uma term sheet, como o próprio nome diz, é uma sheet com termos. Portanto, são os termos do investimento. Portanto, olhei para o teu pitch, olhei para o teu business plan e digo: queres 1 milhão de euros? Eu dou-te 1 milhão de euros, queres X% da empresa. Portanto, isto são os termos que o investidor apresenta a um empreendedor. E, finalmente, super importante, Power Law. O mundo de Venture Capital funciona por uma Power Law. 99% das empresas não têm sucesso. Isso significa que uma empresa paga o fundo todo. Aquele fundo nós estávamos a ver 10 milhões, em que tivemos uma exit de 100 milhões, a probabilidade é que aquilo foi tudo devolvido por uma empresa só. Nós podemos investir em 20, 19 vão para o lixo e uma paga as 20 e ainda muito mais lucro. Isto chama-se uma Power Law. Os investidores sabem que o mundo Venture Capital é de Power Law. Portanto, quando eles investem em 20 empresas e passado 12 meses, 18 dessas empresas estão com dificuldades e 2 estão a correr bem, eles vão agarrar em mais dinheiro e vão investir naquelas 2. Porque o que lhes interessa é a Power Law. Eles sabem que as que estão com dificuldades provavelmente vão morrer. Eles investem nos winners. Ok? É o mundo capitalista. Os winners é que ganham. Portanto, investe tudo nos winners. Power Law, super importante. Investimento, rápido, novamente. Eu prometi que não ia dar uma aula de investimento, mas eu, novamente, acho que é bem importante vocês perceberem as bases disto, porque é tudo o que vocês vão fazer se quiserem ser empreendedores ou investidores. Uma startup tem várias fases de investimento. A primeira fase é chamada FFF, Friends, Family and Fools. Portanto, é os vossos amigos, é a família e depois os fools, que é os loucos. São pessoas que não precisam de muitas provas, se calhar não precisam de um business plan, se calhar até nem precisam de um pitch. São pessoas que acreditam em vocês, vocês dizem: não, eu quero mesmo fazer isto, arranjem-me 10 mil euros, 20 mil euros, 50 mil euros, seja o que for. Em Portugal, uma ronda de Family, Friends and Fools andará à volta dos 50 mil euros. Ok? Sendo que há rondas de 5 mil, 10 mil, tal como pode haver rondas de 100 mil. Mas a média, eu diria, à volta dos 40, 50 mil euros. Depois de teres os primeiros dinheiro, começas a desenvolver qualquer coisa. Não é? E aqui já vais começar a falar com investidores profissionais. Começaste a desenvolver coisas, escreveste as primeiras linhas de código, já aparece um ecrã, agora queres ir começar a falar com utilizadores e tentar-lhes vender uma versão inicial do produto. Então vais angariar dinheiro aos pre-seed, aos angels. Aqui é a área onde eu trabalho, é onde eu invisto. Estes pre-seed angels, normalmente uma ronda em Portugal anda à volta dos 150 a 200 mil euros. Okay? Aqui vocês já estão a contratar programadores, já estão a programar, já estão a falar com clientes, já estão a tentar vender alguma coisa. Depois começarem a vender alguma coisa e dizerem: até está a funcionar, parece que o pessoal está a comprar, pá, preciso de escalar isto. Então aí vão os investidores de seed. Isto já é tudo VCs, portanto já são fundos de Venture Capital, e os investidores de seed dizem: realmente se calhar precisas de algum dinheiro mesmo para testar a ver se isso está mesmo a funcionar e se isso realmente vai escalar. Uma ronda de seed em Portugal anda à volta dos 500, 700 mil euros. Ok? Um bocadinho abaixo de 1 milhão. E esta serve para vocês provarem que realmente aquelas pessoas que estavam interessadas estão mesmo interessadas. Vocês podem contratar mais developers e começar a contratar vendedores e começar a tirar dados das vendas, a dizer: epá, por cada 10 vendas que eu tento fazer, eu consigo fazer 2. Ok? Portanto, se eu quero fazer 20, né? Portanto, tenho que fazer 100, tentar fazer 100 vendas. Começam a extrapolar os dados. E com esses dados extrapolados, já podem ir para uma série A,
e dizer ao investidor, eu já sei como extrapolar os dados, eu sei que se eu espetar aqui 2 milhões de euros, isto vai-me retornar 2 milhões e meio. Quando já temos esses dados, vamos fazer uma ronda série A, que anda acima de 1 milhão de euros. 1 milhão e meio, 2, 3, aqui os números já podem começar a mudar completamente. E finalmente, depois disso, de provares isso, queres ainda mais dinheiro para escalar e vais para séries B, C, D, etc. Sem fim. Ok? Aqui já estamos a falar de rondas de 5, 10 milhões. Atenção, quando eu disse isto, há coisas muito diferentes. Há 3 semanas em França houve uma empresa que em pré-seed levantou 100 milhões. Raridades, ok? Era o ex-AI da Meta, ex-AI da Google, portanto pessoas com muitos track records são capazes de levantar esse dinheiro. Há seeds de 5, 10 milhões. Isso é completamente fora da norma. O normal é o que eu vos disse. 50, 150, 500, acima de 1 milhão, 5 milhões para cima. Ok? Para cada uma destas fases há investidores diferentes. Lembra-se que eu vos disse? Eu invisto aqui. Há outros investidores que só investem aqui e aqui. Há outros que só investem aqui. Portanto, cada investidor foca-se na sua fase de investimento. E cada fase de investimento tem particularidades próprias. Eu não vou olhar para vendas, porque aqui provavelmente ainda não há vendas. Mas quando estás numa série A, já tens que ter vendas. Portanto, os investidores já vão olhar para vendas. Né? Eu não vou olhar para qual é que é o valor da conversão do cliente. Mas em série B e C, de certeza absoluta que eles vão olhar para isso. Não é? Portanto, cada um dos investidores vai olhar para coisas diferentes. E, portanto, quando vocês estão a levantar dinheiro de uma fase, aquilo que vocês estão a fazer é pedir dinheiro para chegar à fase seguinte. Porque nenhuma startup tem sucesso sem chegar aqui. E, portanto, daqui até cá abaixo também é um funil. Portanto, vocês querem evitar morrer. Portanto, o que é que o investidor seed vai querer ver? Vai querer ver pelo menos 5 vendas. Então, com o dinheiro de pré-seed que eu fui buscar, convém eu fazer pelo menos 5 vendas, porque senão não vou chegar aqui. O que é que o investidor série A vai querer ver? Vai querer ver um funil com vendas e métricas. Então é melhor eu começar a construir o funil com vendas e métricas na seed, senão depois eu não vou conseguir levantar esta ronda. Ok? E, portanto, a lógica do empreendedor é, quando levanta qualquer uma destas rondas, é pensar o que é que eu preciso para levantar a ronda seguinte. Muitos empreendedores, apesar de eu investir nesta fase, vêm falar comigo quando estamos nesta fase, o que eu acho excelente. Porque quando tu estás nesta fase, tu queres perceber o que é que os investidores desta fase querem. Portanto, vêm-me perguntar, Tocha, o que é que tu queres ver para investir 150 mil euros na minha empresa? E eu digo o que é que eu quero ver. E tu que estás aqui, tens que usar o dinheiro que tens neste momento para conseguires atingir os objetivos do que eu quero ver. Porque senão eu não vou investir. E se eu não investir, este aqui também não vai investir, etc. Ok? Portanto, sempre pensar na ronda seguinte. É o objetivo da ronda. Ok, isto são coisas já too much, acho que não precisamos entrar. Isto são essencialmente termos dos deals que podem ser feitos durante uma ronda de investimento. Porque quando vocês vão levantar dinheiro, né? Imagina que vão levantar 150 mil euros para uma empresa que tem uma venda, a vossa empresa vale muito menos que 150 mil euros, mas vocês não querem dar a empresa toda ao investidor. Né? Portanto, o investidor avalia a empresa um valor muito superior só para ficar com uma parte da equity da empresa. Eu fico com 10% da empresa aqui ficam com 10%, 10%, 10%. Assim, quando chegares à série A, só deste 40% da tua empresa. Ainda tens mais empresa para dar. E os investidores o que querem comprar é a tua empresa. Certo? Esta parte foi clara? Para ser rápido? Assumi que vocês já sabiam. Ok. Pronto, isto são tudo questões de ver exatamente como é que se dá parte da empresa, que é as avaliações, os follow-ons, etc. Blá, blá, blá. Conversa. Pronto. Depois voltamos aqui aos pontos que eu estava a dizer sobre um investidor, quando investe, a única coisa que dá não é dinheiro, né? Dá muito mais que isso. Portanto, dá dinheiro, ajuda no recrutamento. Preciso de um programador .NET super hiper XPTO. O investidor provavelmente tem network para te ajudar a recrutar. Preciso de expandir a tua network, preciso contactar clientes, fornecedores, preciso de aumentar os meus conhecimentos. Mais uma vez, o investidor ajuda nisso. Support management. Como é que eu faço contratos para estes empregados, como é que eu dou stock options, como é que eu organizo a equipa, como é que os meus team leaders trabalham. Mais uma vez, o investidor tem muitas empresas no portfólio, já passou por isto, consegue ajudar. Strategic guidance tem a ver com decisões estratégicas da empresa. Vamos vender assim ou vamos vender assado, vamos colocar este preço ou vamos colocar aquele preço. Mais uma vez, é nisto que o investidor ajuda. Portanto, não pensem nos investidores, vão dar dinheiro. Os investidores dão muito mais que isso, porque eles já têm muitas empresas que falharam. Portanto, eles conseguem ajudar com muito mais que dinheiro, conseguem ajudar com opiniões, com usarem dados que eles têm, que vocês não têm, sobre o que é que aconteceu nas outras empresas. Isso não significa, voltamos ao secret sauce, que eles saibam qual é que é o secret sauce, eles não sabem. Simplesmente têm algumas ferramentas que ajudam a diminuir o risco. Pronto. Aqui podemos passar sobre alguns destes pontos. Super importante. Lembra-se que eu no início disse, vocês têm que gastar o menos dinheiro possível. Há um conceito muito importante em startups que se chama burn rate.
A cena espetacular do inglês é que todas as palavras significam literalmente o que elas significam, o que é fixe. Portanto, burn, queimar, rate. O rácio a que queimamos, ou a rapidez a que queimamos. Isto é literalmente, eu levantei 50 mil euros com os meus family, friends and fools, durante quanto tempo é que esse dinheiro me dá? Se eu tiver um programador e tenho que lhe pagar 1000 euros de salário, a minha burn rate são 1000 euros. Se eu tiver que gastar mais 500 euros em servidores, já são 1500 euros. Okay? Se eu tiver que ter mais uma pessoa de sales, são mais 1000 euros, são 2500 euros de burn. Portanto, todos os meses eu perco 2500 euros. Se eu tenho 50 mil euros, 50 mil a dividir por 2500, dá para ver durante quanto tempo é que a gente está vivos. Isto é super importante para um investidor. Qual é a tua burn rate? E à medida que nós vamos subindo nas rondas de investimento, nós vamos aumentando a burn rate. É normal uma empresa na fase de seed ter um burn rate à volta de 30 mil euros, 20 mil euros. Okay? Todos os meses estão a gastar 20 mil euros que eles não têm. Estão a ir buscar dinheiro aos investidores. Porquê? Porque estão a criar as bases para construir uma coisa gigante que vai valer milhões no futuro. Portanto, burn rate super importante. Cap table. Isto é essencialmente, portanto, uma empresa, tens 100% da empresa, não é? E depois vais retirando percentagens da empresa para dar a investidores, para dar a colaboradores, para dar a seja quem for. O estado dessa tua tabela é a cap table. Portanto, quem é que é dono da empresa e por quanto? Os investidores, quando vos dão dinheiro, querem uma parte disto. Stock options são o cap table dos empregados. Portanto, o primeiro empregado, vocês dizem, não, pá, tu foste o primeiro a entrar aqui, correste o risco todo, pá, também vais ter parte da empresa. Vais receber 2, 3, 5% da empresa também. Okay? Isto é stock options. Pronto. Isto não é importante. Finalmente, chegamos ao exit. E o exit é o que faz, penso eu, que vocês agora percebam todo o ciclo de como é que funciona o venture capital e a quem é que isto dá dinheiro. Ok? Então, vamos voltar ao início. Nós tínhamos os nossos investidores, colocaram dinheiro num fundo. Okay? Portanto, os LPs deram dinheiro aos GPs. Tem aqui um fundo de venture capital. A seguir esse fundo, vai ter co-founders que têm ideias e execução, como nós já falamos, e dá-lhes dinheiro. Okay? Para os founders crescerem a empresa deles. E os founders vão crescer a empresa. Vai ser uma mega startup. Depois de ser uma mega startup, os venture capital vão falar com os bancos. Okay? É a primeira vez que estamos a falar de bancos. Mas a gente faz isto tudo para os bancos. Como tudo. Os banqueiros o que querem é fazer uma coisa chamada IPO. Initial Public Offering. Essencialmente é agarrar numa empresa e levá-la para o stock market nos Estados Unidos. Okay? Quando tu chegas ao stock market, tu vendes uma parte da tua empresa aos investidores públicos, que somos nós. Podemos ir ao stock market e comprar ações de uma empresa. Quando nós estamos a comprar ações de uma empresa, esse dinheiro vai para a empresa. Ok? Mas não vai tão diretamente para a empresa, vai primeiro para os investment bankers. Os bancos é que fazem IPOs, não são as empresas que fazem IPOs, são os bancos. E portanto, quando uma empresa, vamos imaginar a Uber antes de fazer IPO, estava super hot, grandes vendas, espetacular, os banqueiros, os venture capitalists, marcaram uma reunião com os seus banqueiros favoritos e disseram, amigo, está na altura de levarmos isto para a IPO e ganharmos muito dinheiro. Esta empresa tem vendas de mais de 1 bilhão, nós facilmente conseguimos meter esta stock no mercado a $50 a ação. Vamos vender 50 milhões de ações, ok? Vamos fazer uma pipa de massa. E o Venture Capital diz, parece uma boa ideia, deixa-me falar com o Founder. Founder, bora fazer um IPO? Vais ganhar bem dinheiro. Bora fazer um IPO, ok. Vamos organizar um IPO, vamos organizar um IPO, investment bankers começam a organizar IPO, fazem uma data de documentos, que é preciso fazer, legais, blá 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 blá, marcam uma data e nesse dia, nós, os meros mortais, podemos ir comprar ações daquela empresa. Okay? Isto não é necessariamente mau, a empresa eventualmente vai continuar a crescer e as ações também vão valorizar. Se vocês tivessem comprado ações do Facebook quando o Facebook fez a IPO, estavam 1000 euros, hoje já tinham uns milhões no banco. Portanto, todas as ações, até hoje, em geral, têm subido. Portanto, o IPO é simplesmente a primeira vez que se pode tocar no pote de mel, em que nós, como uns mortais, podemos tocar no pote de mel. Portanto, é um momento muito importante para os investment bankers, para o venture capitalists e para os founders, porque é aqui que eles vão ganhar muito dinheiro para devolver aos investidores. E vamos lá ver exatamente isso que acontece. Os investment bankers preparam a stock, vão para os mercados públicos, onde nós vamos poder comprar a stock. Com isso vão gerar muito dinheiro, que devolvem ao venture capital e que o venture capital devolve aos investidores e aos founders. E fizemos o ciclo. Portanto, um founder com uma ideia transforma essa ideia em dinheiro. Como? Utilizando venture capitalists, que como? Utilizam banqueiros no stock market. E é isto que funciona. Um founder trabalha aqui. Tem que convencer os venture capitalists a dar-lhe dinheiro e a crescer a empresa para depois um dia chegar à IPO. Os investment bankers
são eles, na verdade, muitas vezes, LPs. Porque eles sabem que eles querem enfiar dinheiro neste saco. Eles querem enfiar dinheiro neste saco, que é para este saco engordar este saco, que é para quando este saco estiver gordo, eles poderem fazer IPOs. Make sense? Boa. Pronto, basicamente é assim que funciona o mundo de Venture Capital. Portanto, se vocês forem investidores algum dia, vocês sabem que estão a trabalhar aqui e sabem os stakeholders com quem têm que trabalhar. Se vocês forem founders, percebam onde é que é o objetivo de chegar à vossa ideia. Né? E portanto, se este founder fosse fazer um café e vender croissants, voltamos à conversa do início, vocês acham que o Venture Capital e o Investment Banker tinham interesse em fazer IPO de um café? Não. É muito pequeno o negócio. Não tem cash flow suficiente. Mas se for uma Uber, ou uma Google, né? Ou um WhatsApp, ou um YouTube, aí já vale a pena, porque eles vão ganhar muito dinheiro. IPO and acquired, pronto. Já agora, isto aqui estava aqui por uma questão importante, que é, outra forma de sair de uma empresa é, em vez de fazer um IPO, é vender a empresa, como é óbvio. Okay? E nesse caso, vocês podem imaginar aqui, em vez de Investment Banker, está escrito, por exemplo, Microsoft, né? Aqui está escrito WhatsApp, melhor, desculpem, aqui está escrito WhatsApp. Portanto, o WhatsApp, quando foi construído, em vez de fazer um IPO e ganhar dinheiro em público, foi ter com a Microsoft e a Microsoft pagou bilhões pela empresa. Okay? Mais uma vez, esses bilhões voltaram para o Venture Capital, para os founders e para os LPs. Portanto, a forma de ganhar dinheiro é através de uma IPO, que é ir para o stock market, ou de ser comprado. Okay? E normalmente as empresas são compradas só por duas razões. Primeira, porque querem os utilizadores deles, ou o produto, no caso, o WhatsApp. Segundo, porque querem o talento. Lembram-se? Empresas, founders, as startups são criadas por good people. Muitas vezes estas pessoas só querem trabalhar em startups, não querem trabalhar numa Microsoft. E muitas vezes, uma forma de angariar talento para a Microsoft é comprar equipas. Equipas que trabalham muito bem juntas. Por exemplo, a própria equipa do WhatsApp foi uma equipa comprada. Para além de eles terem muitos utilizadores, tinham 50 engenheiros que trabalhavam super bem juntos. Né? Contratá-los para a Microsoft é impossível, mas compram a empresa. Portanto, compras são normalmente feitas pelo negócio ou pelas pessoas. Pronto, e com isto demos a volta toda a Venture Capital. Obviamente, depois do exit, o que é que um GP faz? Angaria outro fundo. E continuamos sempre assim. Portanto, nunca na nossa história da humanidade, houve tanto dinheiro em fundos de Venture Capital como há hoje. O que significa, por consequência, que nunca houve melhor altura para criar uma startup. Porque há montes de dinheiro. Agora, sobre mim, só vos dar aqui um bocadinho um overview sobre o que é que nós fazemos. Portanto, nós em 1994 começámos uma empresa que se chama Olicipo. Isto para vos mostrar que nem tudo é preto no branco e nem tudo no mundo Venture Capital tem que funcionar da mesma forma. Nós criamos uma empresa chamada Olicipo em 94, que essencialmente o que faz é contrata developers e coloca em grandes empresas. Okay? Long story short, em 2010, nós decidimos começar a diversificar o nosso negócio e a investir em empreendedores. Inicialmente, os primeiros empreendedores que investimos foi as pessoas que trabalhavam na Olicipo. Dissemos, pessoal, fixe o vosso trabalho na Microsoft, na Vodafone, seja o que for, mas se tiverem uma ideia de negócio, nós financiamos a 100%, vocês ficam com 50% da empresa e nós ficamos com 50% da empresa. Qualquer ideia que vocês tenham. E com isso fundámos uma data de empresas em 2010, empresas na área de negócios, essencialmente, não tanto startups. A conversa foi-se espalhando. Em 2019 fizemos novo rebranding para o Olicipo, que é o que somos hoje, e portanto hoje em dia somos um fundo de investimento com mais de 50 empresas. Já não são empresas internas da Olicipo, mas pessoas de fora que vieram de falar connosco. Mas, depois de tudo o que eu vos falei, nós não somos um fundo de Venture Capital. Porquê? Porque nós não temos LPs. Portanto, nós não temos outras pessoas que nos deram dinheiro para investir. O que é que nós criámos? Nós criámos uma série de empresas, como a Olicipo, são aquilo que nós chamamos profitable business, empresas que dão negócio, portanto têm lucro no final do ano. E portanto, através dessas empresas, nós recebemos uma parte desse lucro, somos investidores parciais da empresa, recebemos parte desse lucro e reinvestimos em negócios e em startups. Okay? Portanto, hoje temos mais de 50, com coisas super diferentes, desde recursos humanos, skate elétrico, a moto elétrica mais rápida do mundo, aliás, a moto mais rápida do mundo, por acaso é elétrica, da Hunter Boards, temos produção de insetos, temos parte de seguros, temos hotéis, temos mobilidade, temos marketplaces, temos criação de websites, temos trabalho na China, portanto temos uma diversidade de empresas que acima de tudo fazem uma coisa. Dão-me a mim o privilégio de poder trabalhar com todos estes empreendedores incríveis, que estão a fazer coisas incríveis nas suas áreas,
mas também significa que quando entra um empreendedor novo e tem uma dificuldade específica na área de logística, eu posso ligar ao founder da eTasty, por isso é que ele percebe muito disso. Estou com dificuldade de arranjar seguros. Não te preocupes, em Indie Seguros, cá estarei, pode-te ajudar. Estou com dificuldade em SEO, então fala com a Advertio. Estou com dificuldade nisto, então fala com aquele gajo. Preciso de abrir uma porta na Sonai, fala com aquele gajo. O que eu estou a criar aqui é aquilo que não é só dinheiro. É criar um network que me permite dar valor aos empreendedores em quem nós investimos. Ok? Porque lá está, o dinheiro não é tudo. Para construir uma empresa é preciso dinheiro, mas também é preciso um network, é preciso pessoas com experiência e para terminar aqui, portanto estas são as três coisas que eu estou envolvido neste momento. Ao Licipay, que estive a falar que investimos em empresas early stage, o Bitalk, que é o podcast que vos tinha falado de negócios, e agora um fundo de investimento que se chama Angels Way, que lançámos recentemente, onde permite a qualquer pessoa, não precisa de ser rico, basta ter 1.200 euros, fazer parte de um fundo de investimento e participar em todas estas dinâmicas que eu vos estive a dizer, de como é que é procurar empresas, o que é que se pergunta aos founders, etc. E as pessoas podem participar e votar. Portanto, são 600 pessoas no fundo de investimento de 1 milhão para investir em 20 startups em Portugal. Pronto, isto sou eu. Se quiserem encontrar mais coisas sobre mim, The Real Tosha em todas as redes. Hype.TheRealTosha tem os meus links. Provavelmente vocês não têm questões. Se tiverem questões, atirem. Se não tiverem questões agora, contactem-me. Podem-me colocar questões mais tarde. And that's all I have for today. Espero que tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa. Eu tenho uma dúvida já. Sim. Que eu acho que vai ser importante para eles quando estiverem à procura de ideias, etc. Como é que te surgiu a ideia do teu projeto? Qual deles? Deste aqui, Da Licipay? através de uma experiência. Se calhar não é um bom exemplo para o que tu estás a levantar. O Licipay nasceu por uma questão estratégica de nós diversificarmos o negócio e queremos investir em empreendedores. Mas se calhar ter ideias de coisas que apareceram. Pessoas que eu sei que tiveram ideias. Ok. Hunter. O primeiro produto da Hunter foi um skate elétrico. O que é que eles construíram? O primeiro skate elétrico com suspensão. Porquê? Porque nós tínhamos um grande problema em Portugal, calçada. Coisa que não havia internacionalmente. Portanto, não há nenhuma marca de skates elétricos portuguesa. Há esta, a Hunter, e que por acaso a Hunter queria resolver um problema que é tipicamente português, que é os buracos na calçada. Não é? Quando tu andas na calçada com um skate elétrico, se aquilo prende a roda, vais de boca. E portanto eles queriam desenvolver um sistema de suspensões que permite andar na calçada. E foram considerados a Tesla dos skates. Exatamente, foram considerados a Tesla do skate, saíram em vários mídias internacionais. Porquê? Porque quando eles resolveram o problema da calçada, perceberam que isso não era um problema único português. Lá fora, se calhar não há tanta calçada, mas as próprias estradas também têm buracos. E, por exemplo, em Nova Iorque é um problema gigantesco de skaters que estão constantemente todos esfolados. Porque apanham uma pedrinha, apanham um buraquinho e vão parar ao chão. E, portanto, a resolver um problema local, descobriram um problema a nível mundial. Outro exemplo, vou tentar só dar exemplos práticos, acho que é mais interessante aqui nas empresas. eTasty, o que a eTasty faz é delivery de comida, não é? E vocês pensam, Uber? Certo. O que a Uber faz é entregar a comida em vossa casa ou no sítio onde vocês estiverem. A Uber consegue entregar cerca de 2 refeições por hora. Portanto, entre o momento em que vocês fazem a encomenda, ele vai ao restaurante apanhar a refeição e vos entrega, consegue fazer à volta de 2 por hora. A eTasty faz 50 por hora. Okay? Portanto, qual é a diferenciação da eTasty? O que é que eles perceberam é, quando tu vais almoçar, em Portugal normalmente almoças sempre à mesma hora. Ok? Mais coisa, menos coisa, é mais ou menos àquela hora que almoças. Então, eu não preciso te entregar a comida quando tu queres, eu preciso te entregar a comida para o almoço. Portanto, a eTasty só faz entregas para o almoço. A encomenda é feita com antecedência, à hora, à 1 da tarde, sai um driver com 50 refeições e em vez de entregar uma a uma, vai entregando numa rota. E, portanto, numa hora consegue entregar as 50. Ok? O que é que eles fizeram? Resolveram um problema que a Uber supostamente já estava a resolver, mas eles ao entregarem 50 refeições numa hora, como imaginam, o custo do driver para eles é muito mais baixo e, portanto, eles conseguem entregar comida muito mais barata. Quando estás no escritório e sabes que tens que comer, podes ir para esta opção, sendo que recebes sempre comida à hora do almoço. Este senhor aqui veio ter connosco, isto é de umas empresas mais antigas, Truquer, veio ter connosco porque queria abrir um lar de idosos. Portanto, ele teve a olhar para os números e dizia, pá, claramente a população em Portugal está a envelhecer e, portanto, nós vamos precisar de lares de idosos. Ao que nós respondemos, lar de idosos é muito fixe, mas isso não resolve o problema do venture capital, que era empresas altamente escaláveis. Portanto, como é que tu fazes um lar de idosos que não seja fisicamente um lar de idosos? Então, ele inventou um telemóvel para idosos, em que tem um botão de SOS, tem localização de GPS e sempre que o idoso tem um problema pode carregar no botão e falar com alguém.
Portanto, transformou um lar de idosos numa coisa digital. Okay? A ideia original dele era um lar de idosos. Nós dissemos, pensa de forma tech, pensa de forma escalável. Como é que a gente faz isto sem precisar de pessoas? Por exemplo, no caso da Reatia, uma empresa que trabalha na área de real estate, um dos maiores problemas que os agentes de real estate têm é, não sei se vocês conhecem a área, mas todos os dias ele tem que fazer login no Idealista, no portal imobiliário, mais não sei o quê, para ver se há casas novas à venda. Okay? Porque ele precisa de saber que casas é que há para dar aos seus clientes. O que a Reatia fez foi um robô que vai à internet, faz literalmente scraping todos os sites, do Idealista, do portal Casa, do Sapo, etc. Portanto, junta tudo e coloca tudo numa plataforma só e depois diz ao agente de real estate, paga 20 euros por mês e tens acesso a esta plataforma, podes meter alertas, podes fazer o que tu quiseres, não precisas de ir gastar as 3 horas por dia que tu gastavas a fazer login noutros sites, fazes isso aqui em 5 minutos. Portanto, resolver um problema que eles têm utilizando tecnologia. Outro exemplo completamente diferente. O Oscar o que faz é reparações em casa. Não sei se inspira para ter ideias. Ter ideias, lá está, é fácil. Executar é que é difícil. Fazer workshop de criatividade, mas acho que já dá assim uma noção. Ok, outra ideia fora da caixa. Wall plug. Carregamentos elétricos. Portanto, como vocês imaginam, ou como têm estado a ver, os carros elétricos estão a tomar o espaço na nossa via pública. Qual foi a realização? A realização é, se nós olharmos para todos os carros que existem nas estradas e os transformarmos em elétricos, onde é que eles vão carregar? Não há carregadores suficientes. Okay? Portanto, se nós acreditarmos que a mobilidade elétrica veio para ficar e que eventualmente mais carros vão ser elétricos, nós precisamos de mais carregadores. A Wallplug nasceu só com o objetivo de aumentar o número de carregadores antes que os carros aumentem, porque no momento em que nós tivermos muitos carros elétricos, toda a gente vai querer pôr carregadores. E portanto nós estamos a pôr carregadores antes dos carros existirem, porque acreditamos que os carros vão ser elétricos. Se os carros não forem elétricos, temos pena, gastamos dinheiro para nada. É assim que funciona o mundo Venture Capital. Portanto, estamos a apostar numa ideia de como é que o mundo vai funcionar. Se o mundo funcionar assim, nós ganhamos. Se o mundo não funcionar assim, nós perdemos. As maiores startups é isso que fazem, dizem, o mundo no futuro vai ser assim. Se for, ganhas. Se não for, não ganhas. E o Venture Capital investe nesse futuro. 99% das vezes está errado. Faz parte. Obrigado a todos. Já sabem, se quiserem alguma coisa da Real Tosha, estejam à vontade para me escrever. E agora, vamos ter a última página aqui. Sim. Entretanto, eu vou partilhar convosco esta apresentação depois e depois os mentores também terão acesso à pasta onde estão estas informações, está bem?